Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal e hoje a gente faz mais um vídeo do nosso projeto Grey's Anatomy. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o terceiro episódio da primeira temporada. Nesse episódio, a Meredith e a Izzy, elas estão acompanhando um paciente que está com um provável diagnóstico de morte encefálica. E aí elas estão esperando um período de 6 horas que elas têm que esperar para confirmar esse diagnóstico de que o paciente realmente está em morte encefálica, para poder então partir para um processo de doação de órgãos desse paciente. Mas e aqui no Brasil? Como é que funciona esse diagnóstico de morte encefálica? Você sabe? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo do projeto Grey's Anatomy. Eu te espero depois da vinheta. A primeira coisa que a gente tem que dizer sobre esse assunto é que morte encefálica é igual à morte da pessoa. Ponto. A morte encefálica é uma lesão irrecuperável e irreversível do encéfalo com interrupção definitiva de todas as funções encefálicas. O diagnóstico de morte encefálica ele é um diagnóstico legal. Isso porque ele está totalmente embasado numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução de número 1480 de 1997, onde estão listados todos os procedimentos necessários para um diagnóstico de morte encefálica. A morte encefálica ela deve ser consequência de um processo que é irreversível e que tem sua causa conhecida. Isso quer dizer que eu não posso dar um diagnóstico de morte encefálica se eu não souber a causa que levou o paciente àquela condição. E como que eu vou saber se aquele paciente está em coma ou em morte encefálica? É aí que entra a resolução do Conselho Federal. Ele vai determinar todo o procedimento que deve ser executado para que se faça o diagnóstico de morte encefálica. E segundo a resolução, devem ser feitos 2 exames clínicos e 1 exame complementar, sendo que esses 2 exames clínicos devem ser feitos com um intervalo entre eles, e o tempo desse intervalo ele é variável de acordo com a idade do paciente. Então, como eu disse, o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico legal. Ele segue todos os requisitos que estão descritos na Resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina. Então, segundo essa resolução, para que a gente faça o diagnóstico de morte encefálica, devem ser feitos 2 exames clínicos no paciente. Esses exames clínicos têm como objetivo provar 3 coisas. Primeiro, que o paciente está em coma aperceptivo. Segundo, esse exame deve provar que o paciente tem ausência de atividade motora supraespinhal. Por fim, os exames clínicos devem provar que o paciente está em apneia. Esses exames clínicos, eles devem ser feitos por 2 médicos diferentes, ou seja, cada um dos 2 exames clínicos deve ser feito por um médico diferente, sendo que um deles deve ser obrigatoriamente um neurologista, um neurocirurgião ou um neuropediatra. E nenhum desses 2 médicos pode fazer parte de equipe de transplante de órgãos para evitar qualquer tipo de conflito ético. Além dos 2 exames clínicos, deve ser feito também um exame complementar. Esse exame complementar ele pode ser feito entre os 2 exames clínicos ou ele pode ser feito depois do segundo exame clínico. Ele só não pode ser feito antes do primeiro exame clínico. E esse exame complementar ele deve provar de forma inequívoca que não há atividade elétrica ou metabólica no cérebro ou que há ausência de perfusão sanguínea cerebral. Como eu disse, entre a realização dos 2 exames clínicos deve ser dado um intervalo. Esse intervalo vai depender da idade do paciente e vai ser
de 48 horas se estivermos diante de um paciente que tem entre 7 dias e 2 meses de vida. Será de 24 horas se o paciente tem de 2 meses a 1 ano. Será de 12 horas se o paciente tiver entre 1 e 2 anos. E, por fim, será de 6 horas em pacientes com mais de 2 anos, que é a situação mais comum. É importante salientar que esses intervalos, todos eles definidos através daquela resolução do Conselho Federal, e você deve ter notado que os intervalos de tempo começam com 7 dias de vida. E aí você deve estar se perguntando, o que eu faço se eu tiver um bebê com menos de 7 dias para eu fazer esse diagnóstico de morte encefálica? E aí eu te respondo, não se faz diagnóstico de morte encefálica em bebês com menos de 7 dias. Isso porque é impossível determinar se há uma morte encefálica nesse caso devido à imaturidade do tronco encefálico antes dos 7 dias de vida. Bom, mas na prática, diante de um paciente com suspeita de morte encefálica, o que eu devo fazer? A primeira coisa é que eu preciso conhecer a causa do coma daquele paciente, que, como eu disse, deve ser uma causa estrutural e irreversível. Então, o principal requisito para um diagnóstico de morte encefálica é que exista uma causa conhecida, estrutural e irreversível. Na grande maioria dos casos, essas causas vão ser ou um acidente vascular encefálico, ou um traumatismo crânioencefálico, ou um tumor, ou uma encefalopatia anóxica, que vão ser as principais causas de morte encefálica. É importante lembrar que o protocolo de identificação de morte encefálica ele não deve ser iniciado se a causa não for conhecida e sem comunicar aos familiares do paciente. Veja bem, o paciente não precisa autorizar a abertura do protocolo de morte encefálica. Ele deve apenas estar ciente do que está acontecendo. Além disso, o paciente deve ser excluído do protocolo se ele estiver hipotérmico. Se ele estiver com hipotermia, temperatura abaixo de 35 graus, ele não pode passar pelo protocolo de morte encefálica. Isso porque a gente não vai saber se aquele coma é secundário à hipotermia ou se é da lesão estrutural. Além disso, não podem passar pelo protocolo de morte encefálica pacientes que estejam em uso de algumas drogas depressoras, como é o caso dos barbitúricos, dos opiáceos, dos diazepínicos e do curare. Nesse caso, a gente deve aguardar 48 horas da suspensão do uso dos barbitúricos e 24 horas do uso de outras drogas. Além disso, não pode passar pelo protocolo de morte encefálica paciente que tiver algum tipo de distúrbio hemodinâmico ou distúrbio metabólico reversível, como o caso de uma hipoglicemia grave, por exemplo. Na prática, quem pode abrir o protocolo de morte encefálica? Quem pode iniciar a investigação de morte encefálica de um paciente? Qualquer médico, desde que não faça parte de equipe de transplante. Pode ser até o médico assistente daquele paciente, o médico que acompanha aquele paciente, ou o médico plantonista da UTI, enfim, qualquer médico pode iniciar o protocolo. Bom, então vamos falar um pouco sobre os exames clínicos. Como eu disse, devem ser realizados 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes com um intervalo, no caso de pacientes adultos, de 6 horas entre um e outro. Então, é feito o primeiro exame clínico e aí deve-se esperar um intervalo de 6 horas e feito, então, o segundo exame clínico de forma a, então, confirmar a morte encefálica do paciente. Como eu disse, o exame clínico ele é feito para provar 3 coisas. Que o paciente está em coma aperceptivo, que o paciente tem ausência de atividade motora supraespinhal e que aquele paciente está em apneia.
Então a gente segue um protocolo de exames clínicos para comprovar cada um desses requisitos. Para provar que o paciente está em coma aperceptivo, é muito simples, basta aplicar a ele a escala de coma de Glasgow, que vai então testar a resposta desse paciente a alguns estímulos, e dar a esse paciente um valor numérico na escala de coma de Glasgow, e aí o paciente que estiver em Glasgow 3, esse paciente é considerado então um paciente em coma aperceptivo. E para provar a ausência de atividade motora supraespinhal? Então, para provar a ausência de atividade motora supraespinhal no exame clínico de pacientes em suspeita de coma encefálico, a gente vai testar nesses pacientes 5 reflexos, que são os reflexos óculo-vestibular, a presença de pupilas fixas e arreativas, o reflexo córneo-palpebral, o reflexo óculo-cefálico e o reflexo de tosse ou vômito. O primeiro é o reflexo óculo-vestibular, que consiste em injetar soro gelado no conduto auditivo do paciente, dos dois lados. O reflexo óculo-vestibular será positivo se o paciente desviar o olhar para o lado em que está sendo injetado o soro gelado. O segundo vai ser a presença de pupilas fixas e arreativas. O terceiro será o reflexo córneo-palpebral, em que o médico vai tocar a córnea do paciente com um algodão, tendo como resposta o fechamento da pálpebra. O terceiro será o reflexo óculo-cefálico, que consiste em virar o rosto do paciente para um lado e para outro. E se o reflexo estiver presente, o olhar fica fixo em uma direção. Se ausente, o olhar vai acompanhar o movimento da cabeça. Por fim, deve-se testar o reflexo de tosse ou vômito, que é aquele reflexo quando a sonda inserida pelo orifício da traqueostomia vai tocar a traqueia do paciente, fazendo com que esse paciente tenda a tossir. Em seguida, é feito o teste de apneia, para provar que o paciente não está respirando. E aí existe todo um protocolo para a realização desse teste de apneia, que foge um pouco ao objetivo desse vídeo, mas eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o link para um artigo que explica passo a passo o teste de apneia. Além dos exames clínicos, é preciso comprovar a morte encefálica através de um exame complementar. E o exame é complementar, por isso ele só pode ser feito após o exame clínico. E aí ele pode ser feito entre os dois exames clínicos ou ao final de todo o processo, ao final dos dois exames clínicos. Idealmente, para economia de tempo, esse exame deveria ser feito entre os dois exames clínicos. Então, como eu já disse, esse exame complementar ele deve provar que não há atividade elétrica, atividade metabólica e perfusão sanguínea no encéfalo do paciente. E esse exame complementar normalmente é um eletroencefalograma, uma arteriografia ou um Doppler transcraniano, que são, teoricamente, os exames mais fáceis de serem encontrados, mais comuns nos hospitais. Bom, isso teoricamente, porque na prática a realização do exame complementar é um dos grandes gargalos no diagnóstico de morte encefálica, porque a maioria dos hospitais no Brasil não tem acesso a nenhum desses exames. E aí o artifício geralmente é transferir esse paciente para algum local onde possa ser realizado esse exame. Mas a gente deve lembrar que se trata de um paciente instável e que nem sempre a locomoção dele é possível e muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico de morte encefálica por causa disso. Existe um termo próprio de declaração de morte encefálica que o médico vai preencher, deixando ali os resultados de todos os exames clínicos e complementar feitos, e preenchido comprovam o diagnóstico de morte encefálica.
A hora do óbito do paciente vai ser a hora da realização do último exame, seja o segundo exame clínico, seja o exame complementar. Para terminar esse vídeo, vamos pensar em duas perguntas. A primeira é, afinal, por que eu faço o diagnóstico de morte encefálica? Primeiro, porque eu estou fazendo um diagnóstico, eu estou comprovando a situação daquele paciente. Segundo, porque a morte encefálica é uma condição de notificação obrigatória. E, em terceiro lugar, é claro, por causa da doação de órgãos, que só pode ser feita por pacientes em morte encefálica. O que nos leva à segunda pergunta. Então eu tenho um paciente com um diagnóstico feito de morte encefálica e esse paciente, por algum motivo, não pode doar órgãos. É um paciente HIV positivo, por exemplo. Porque a gente sabe que, feito o diagnóstico de morte encefálica e autorizada a doação de órgãos por aquele paciente, a gente vai começar então o processo de captação dos órgãos daquele paciente, de doação dos órgãos daquele paciente. Isso é assunto para uma outra hora. Mas e aí, aquele paciente, morte encefálica diagnosticada, porém ele não é doador de órgãos. O que se faz? O Código de Ética Médica diz que é vedada a abreviação da vida de um paciente, mesmo que sob pedido do mesmo ou de seu representante legal. Porém, se você voltar lá no começo do vídeo, a primeira coisa que eu falei é: morte encefálica é igual a morte. O paciente com morte encefálica não está vivo. Não é eutanásia interromper o suporte desse paciente, porque, afinal, esse paciente já está morto. O Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução em 2007, que é a resolução de número 1826, dizendo que é ético e legal interromper o suporte ao paciente diagnosticado com morte encefálica e que não vá doar órgãos. Porém, isso só pode ser feito se antes tiver sido realizado o diagnóstico de morte encefálica seguindo todos os procedimentos da resolução de 1997. Mais do que isso, o médico que se recusa a desligar os aparelhos, ele pode estar incorrendo em crime de vilipêndio e ocultação de cadáver. Pois é. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do nosso projeto Grey's Anatomy aqui do MedCanal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim está sendo muito legal fazer esses vídeos, porque é uma oportunidade para que eu mesmo conheça um pouco mais, estude um pouco mais sobre alguns assuntos que nem sempre estão ainda no nosso dia a dia na faculdade, e eu acho que está sendo um aprendizado muito bacana para mim e espero que esteja sendo também para você. A gente se vê no próximo vídeo do projeto. Dê um joinha se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, dividindo as suas impressões sobre esse vídeo, sobre esse assunto, que vai ser muito bacana conversar com você aqui embaixo. Ah, e se você não é inscrito ainda no MedCanal, não deixe de se inscrever. É só clicar no botão de inscrição que está aqui embaixo e aí você vai receber todas as atualizações do MedCanal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.